Guarda unilateral, será que ela ainda é aplicada hoje em dia e em que casos isso acontece? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Bárbara Correia, sou advogada de Direito de Família e a gente fala muito aqui no canal sobre a guarda compartilhada. A gente fala muito que hoje em dia ela é a regra, ela vem sendo aplicada nos tribunais, na sua maioria dos casos, mas afinal, vem uma dúvida que é a seguinte em relação a tudo isso. Tá, Bárbara, mas ainda tem algum juiz aplicando guarda unilateral? Ainda existe ou isso já deixou de existir, né? E se tem, ainda em qual casos que isso acontece? Bom, então vamos lá, gente. Sim, a guarda unilateral ainda vem sendo aplicada, mas é em situações muito excepcionais mesmo. Hoje em dia, ainda nós temos alguns casos, alguns pais, algumas mães que ainda querem a guarda unilateral e vêm tentando isso no judiciário, às vezes com pretextos do tipo: Bárbara, mas eu não quero que o pai tenha guarda, eu só quero pra mim. Ou, por exemplo, Bárbara, a gente mora em cidades diferentes, não dá para ter guarda compartilhada. Geralmente esses são os argumentos mais comuns. São esses dois. Bárbara, a gente mora em cidades separadas, em cidades diferentes, ou então, Bárbara, a gente não se dá bem, não dá para ter guarda compartilhada. Só que assim, gente, esses dois argumentos já tá praticamente pacífico no nosso judiciário que eles não colam. Tá? São argumentos que não vão levar o juiz a conceder a guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada, ela é a regra e ela só não é para ser aplicada em situações muito excepcionais, que são as situações que eu vou tratar aqui com vocês hoje. São basicamente, tá, três situações muito excepcionais. Primeira delas é um dos genitores, pai ou mãe, dizer que não quer a guarda. Dizer, olha, eu quero que a guarda seja só da mãe, pode ficar só com a mãe. E mesmo assim, quando isto acontece, a maioria dos juízes marca uma audiência para ouvir esse pai, para ouvir essa mãe e entender por que eles não querem a guarda. Nem mesmo quando eles dizem que não querem, o juiz simplesmente vai lá e homologa esse acordo e diz ok. A maioria dos juízes estão fazendo isto, ainda procurando ouvir e entender as razões desse pai ou dessa mãe não querer a guarda. Bom, a segunda situação são nos casos de alienação parental grave, tá? O que é um exemplo de alienação parental grave, tá? Não é aquela alienação parental de falar mal do pai, falar mal da mãe. Não é esta alienação, é uma mais grave ainda. O exemplo dela é a falsa denúncia de abuso sexual. Isso acontece muito. Infelizmente, um dos genitores, às vezes com a intenção de querer ter a guarda só para si, faz uma denúncia dizendo que o outro tentou abusar sexualmente do filho. Então, este é um caso que pode levar essa pessoa que fez essa falsa denúncia a perder a guarda. E o terceiro caso são os casos em que o genitor perderia o próprio poder familiar. Assim, ó, poder familiar, tá? É um poder, é um dever, um direito e um dever. Eu sou pai, eu sou mãe, então eu exerço um poder familiar sobre o meu filho, de educação, de obrigações, de cuidado, né, as questões relacionadas à higiene, a cuidado, à moral, religião, enfim. Tá? O poder familiar é exercer todas essas questões referentes ao filho, sendo que um dos direitos de quem detém o poder familiar é o exercício da guarda. A guarda é um direito, né, de quem tem o poder familiar. Então, para que um dos genitores não tenha o direito de exercer a guarda compartilhada com o outro, ele deve então ter feito alguma coisa que vai fazer ele perder, inclusive, este poder familiar. Vamos lá, exemplos. O que é exemplos, Bárbara, de perda do poder familiar? Violência, abuso sexual, maus tratos, abandono. São situações excepcionais, são situações exatamente gravíssimas que levaria um pai ou uma mãe a perder o poder familiar.
Só que assim, gente, também é muito importante dizer que não é num processo de regularização de guarda que eu vou dizer pro juiz, esse pai, ele violentou o nosso filho, então a guarda vai ser só minha. Não. Para ocorrer a perda do poder familiar, é necessário um processo específico para isto. Ou seja, tu vai parar, talvez suspender esse processo de guarda e vai ter um processo específico de perda do poder familiar, porque é uma medida gravíssima. Vai levar um pai ou uma mãe não simplesmente a perder a guarda, mas perder toda essa questão deste poder familiar em relação ao filho. Então vamos lá, resumindo aqui para vocês, existe guarda unilateral ainda? Existe. Ela ainda é aplicada? É aplicada, mas ela é a exceção. Basicamente ela é aplicada num desses 3 casos que eu falei aqui para vocês. O pai ou a mãe diz que não quer a guarda, esse pai ou essa mãe, ela praticou algum ato que a levaria a perder inclusive o poder familiar, como um abuso sexual, uma violência, um espancamento, alguma coisa, um abandono, tá? Ou no terceiro caso, de uma alienação parental gravíssima, que é, por exemplo, a mãe, né, alegar, fazer uma denúncia dizendo que o pai abusou sexualmente do filho, e isso for uma denúncia falsa. Essa mãe que fez essa denúncia falsa, ela pode perder a guarda e a guarda ficar só com o pai. Então, esses são os casos que eu queria aqui trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. E, inclusive, se tem alguma situação que vocês ficam na dúvida, né, se seria uma situação de perda do poder familiar e, consequentemente, né, a perda da guarda, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Um abração e a gente se vê nos próximos vídeos.